Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? E eu peço, por favor, eu normalmente não faço isso, se você puder compartilhar, principalmente com alguns irmãos, para que eles possam compreender algumas coisas que estão acontecendo, que são extremamente relevantes para o nosso tempo e para a igreja nesse tempo presente. Veja, eu vou deixar alguns links embaixo, talvez eu estenda um pouco esse vídeo, mas é interessante você ficar até o final para você poder compreender. Há uma profecia no livro de Ezequiel, capítulo 38, que fala: o filho do homem volve o rosto contra Gog na terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei. Verso 5 diz assim: persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudos e capacete. Gomer e todas as tuas tropas, e a casa de Togarma do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Veja, essa profecia refere-se a um país, refere-se ao país chamado Rússia, que todos sabem que está em guerra com a Ucrânia, mas há um evento que está para acontecer agora no mês de agosto. Eu tive essa informação através de um outro pastor, que eu vou deixar o link da live dele aqui embaixo também, em que a Rússia, juntamente com a China, e lembre-se, o símbolo da China é o dragão vermelho, Irã representa o povo persa, e eles irão fazer uma espécie de exercício militar aqui na Venezuela. Vejam só, olha o perigo que nós estamos correndo como brasileiros. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o Brasil não tem poder bélico para enfrentar somente a Venezuela. Só a Venezuela já seria o suficiente para poder enfrentar o Brasil. Mas, atrelado a eles, já existem tropas chinesas e russas lá. Eles vão fazer um exercício militar aqui na Venezuela, juntamente com outros 10 países. E se você for ver a descrição e for fazer um estudo sobre esse texto, dá mais ou menos 10 países nessa coalizão. O que eu quero que vocês entendam que Gog é nada mais, nada menos do que um lugar, né? É uma pessoa, né? Magog seria a Rússia, né? Então, vamos colocar assim: Gog hoje seria como se fosse o Putin. Magog é a Rússia que representa este lugar. Então, aí você diz assim, mas o que isso tem a ver? Na ONU, o embaixador da Rússia, ele questionou Israel sobre as colinas de Golã, dizendo que as colinas de Golã pertencem à Turquia, que é um aliado seu. Então veja, há uma junção de fatos e acontecimentos que já vão demonstrando que algumas coisas, algumas peças estão se movendo para cumprir essa profecia de Ezequiel. Então veja, Gog a terra, é a pessoa, Magog é o lugar. Aí você vê alguns nomes aí como Mesaque, Tubal. Para vocês terem uma ideia, Meseque é o antigo nome da capital Rússia, que hoje nós conhecemos como Moscou. Tubal, né, é um lugar identificado ao norte, na Sibéria. Então veja só, todas essas coisas vão se encaixando. E aí, Gog é uma variante linguística que dá a ideia do nome Rússia. E aí, só para vocês compreenderem, Pérsia se refere ao Irã. O Irã está junto com a China e a Rússia, né, nesse exercício militar. Aí nós temos outros países que muito provavelmente já estão aliados e cumprem essa profecia, que é a Etiópia, a Líbia
né? Gomer, que seria uma parte da Alemanha, né? Togarma e Ásia Menor, que é a Turquia. Então esses países, de certa forma, eles já estão juntos e agora praticando exercício militar. Mas qual que é o grande X dessa questão? A América Latina, ela está pendendo totalmente para a esquerda. Hoje, o único país que não é de esquerda é o Brasil. Então, há uma ideia de se montar na América Latina o grande Estado, né? Que seria uma espécie de uma réplica da União Soviética, juntando o Estado grande, né? Juntando todos esses países latino-americanos para formar um país só. E, inclusive, a ideia, essa é uma das ideias do próprio candidato Lula, né? Que ele diz abertamente que eles vão trabalhar para a construção do Estado grande. Na última eleição foi muito, como é que fala? Ridicularizado, né? Quando falou da Unassal, essa coisa toda, mas a ideia é exatamente essa, é formar uma espécie de União Soviética aqui na América Latina. E se você parar para perceber, principalmente a China tem investido nesses países para poder justamente movê-los para uma forma de pensamento e doutrinação que seja compatível com eles. Agora, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. E o que está acontecendo por outro lado? Essa semana, a Arábia Saudita, que era um inimigo mortal de Israel, abriu o seu espaço aéreo e assinou um acordo de paz com Israel, movido pelo Biden. Já havia outros países árabes que Trump tinha conseguido fazer esse acordo de paz, tanto que nunca um avião israelense conseguiu passar no espaço aéreo árabe, e agora eles serão permitidos. Inclusive o Biden está em Israel e vai voar comercialmente para a Arábia. Então, o que está acontecendo agora? Uma junção. Por quê? Porque a Arábia é inimiga visceral do Irã. Então, a Arábia, percebendo a movimentação do Irã, eles começaram a se mover também para se proteger, porque os Estados Unidos é um poder bélico, é inimigo visceral também do Irã, e a Israel, que tem toda uma tecnologia bélica, pode ser um aliado, pelo menos de momento, nesse tempo. Agora, o que a gente precisa considerar nisso tudo? Que as peças, elas estão se movendo, né? Atrelado a tudo isso, existe uma outra coisa acontecendo. Lá na cidade de Abu Dhabi, se eu não me engano, acho que é Emirados Árabes, eles estão construindo a grande casa de Abraão. O que significa isso? A grande casa de Abraão, eles já estão em construção, formando uma praça com 3 templos, um islâmico, outro da religião judaica e o outro cristão. E ali uma espécie de praça onde eles possam poder conviver harmoniosamente e assim formar uma religião única mundial. Vocês estão entendendo? Uma religião única mundial. Tudo isso, irmãos, é uma preparação para o governo do anticristo. E veja, eu acabei de dizer, já está em construção. 1/5 mais ou menos da obra já está praticamente pronta. A praça já está formada. Logo começará os ofícios e as celebrações nesses templos. Mas, junto a tudo isso, aconteceu no ano de 2018. Há uma profecia judaica que diz que quando nascesse um bezerro vermelho, né, o tempo do fim estaria próximo, para eles a chegada do Messias. E no ano de 2018 aconteceu de ir nascer um bezerro totalmente vermelho, né, que seria uma profecia que consta nos estudos da Torá, e isso seria uma conclusão de que chegaria o fim. Mas, juntando tudo, além de tudo isso, Israel tem a escola do templo, que é uma escola em Jerusalém, onde eles já estão preparando sacerdotes para que possam fazer sacrifícios no terceiro templo. O que seria o terceiro templo? Porque o que vai acontecer? Haverá uma guerra.
Isso é inevitável, é profecia. Israel será invadida, Jerusalém será tomada. Gog e Magog, que é a Rússia, que é essa junção desses 10 países, tomará Israel. Só que virá o anticristo e os derrotará. E aí ele assinará um acordo de paz. E quando assinar esse acordo de paz mundial, haverá a possibilidade de uma construção de um terceiro templo no Monte do Templo, lá em Jerusalém. E ali será construído realmente um templo, onde esses sacerdotes passarão a fazer os seus ofícios, só que aí, mais para frente, o anticristo vai se manifestar e ele vai se assentar no trono desse templo novo. Então, o que eu quero que vocês vejam é que o tempo do fim está próximo. As profecias estão se cumprindo, as peças estão se movendo e algumas coisas são inevitáveis. Agora, o que a gente precisa fazer? Primeiro, se posicionar diante de Deus, entender o contexto de todas essas coisas, entender que a palavra de Deus ela está se cumprindo, então de fato ela é verdadeira e eu preciso me encaixar nela no seguinte aspecto: eu preciso estar bem com Deus, eu preciso ter uma vida de devocional, preciso ter uma vida de entrega, uma vida de dependência e preciso orar para que Deus tenha misericórdia desse tempo, porque a fome já está às portas, as coisas já estão acontecendo, escassez, dificuldade, um monte de coisas, e se essas guerras todas explodirem, veja, e nós, como brasileiros, estamos num grande perigo, porque a China e a Rússia estarão do nosso lado. Se eles quiserem nos invadir, é 1-2. E nós não teremos muito o que fazer. Dependeremos de uma ação, de uma coalizão dos Estados Unidos, da OTAN. E veja, a guerra da Ucrânia nada mais é do que uma forma da Rússia, que seria esse Gog e Magog, estancar a ação da OTAN na Europa e se autoproteger. Então é uma forma de criar uma espécie de barreira. Agora, eles largam o conflito lá e mandam parte da sua tropa juntamente com a China e o Irã para fazer movimentações bélicas no quintal dos Estados Unidos. Então muita coisa pode acontecer, mas de uma forma ou de outra as profecias estão se cumprindo. E lembre-se, o que eu falei no meio de tudo isso: Rússia declarou que as colinas de Golã não pertencem a Israel, trazendo assim um conflito e uma tensão para que eles possam amanhã ou depois ter argumentos para poder invadir Israel. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então agora é o tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus e clamarmos por sua misericórdia e pedir para que Deus a cada dia mais nos edifique e nos santifique em sua presença. Irmãos, aí há muitas linhagens de pensamento. Eu sou de teológica. Eu sou de uma linhagem que cremos que nós não passaremos pela tribulação. Existem outras linhas teológicas que dizem que seremos arrebatados no meio dela, dizem que nós passaremos por ela, mas de um jeito ou de outro. Aqui eu não quero dizer quem está certo ou está errado. Nós como cristãos precisamos estar preparados para o tempo do fim. E como que nós fazemos isso? Vida de devocional, vida de oração, e vida nunca foi tão necessário depender do Senhor como nesse tempo. Além de tudo isso, sabendo dessa urgência do tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos manifestar e declarar e pregar a palavra de Deus para que o máximo de pessoas possível sejam salvas em nome de Jesus. Esse é o tempo. Esse é o tempo, como diz o cântico, de lançarmos as redes, pregar a palavra, viver o Evangelho. O tempo da colheita chegou, porque esse tempo seria um tempo de avivamento. A palavra de Deus mostra isso. Então vamos parar, porque as nossas preocupações têm sido só o quê? O inimigo tem nos bombardeado com problemas para que as nossas preocupações sejam só a nossa vida pessoal, só a nossa vidinha, e nós estamos esquecendo do Evangelho. Esse é o tempo de nós estarmos 24 horas na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, clamando pela presença de Deus, pedindo a misericórdia de Deus e pregando a palavra de Deus. E ser fiel à palavra, à obra e à presença de Deus na nossa vida. É um clamor que eu faço, é um pedido que eu faço para você, ok? Junte essas informações e pense nisso. Deus abençoe você.
Só uma conclusão de uma informação atrelada a tudo isso. Hoje já se fala numa nova ordem mundial. E há um movimento globalista, onde algumas famílias que dominam o mundo já se manifestam abertamente, principalmente no Fórum Econômico Mundial. Só que a Rússia, juntamente com a China e os seus aliados, eles fazem um contraponto a isso. Mas ao mesmo tempo eles também falam de uma nova ordem mundial, mas liderado por eles. Então nada mais é do que uma guerra em que principalmente esses dois países e seus aliados tentam de todas as formas desbancar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, no final de tudo, você pode perceber que os Estados Unidos é um aliado de Israel. Essas forças vão se enfrentar em algum momento, como eu falei no meio do vídeo. Tá bom? Deus abençoe vocês.